Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo bíblico para a reflexão. Encontramos em Abacuque, no capítulo 3, o versículo 2. Assim está escrito: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aqui estamos diante de uma oração que o profeta Abacuque fez a Deus em razão dos dias em que ele estava vivendo e o que estava acontecendo à sua volta. Ele, portanto, o que gerou no seu coração o desejo de orar e de clamar e pedir ao Senhor por um renovo, um avivamento na obra, no trabalhar de Deus, era em função do que ele tinha observado diante das pessoas e na sua época. E olhando sobre a época de Abacuque, nós olhamos para os nossos dias e não encontramos muita diferença do cenário que Abacuque viveu. Observe o que ele viu. Aqui no capítulo 1, dos versículos 1 a 4, está escrito assim: O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Este era o ambiente nos dias de Abacuque. Que situação complicada, difícil, desencontrada, aonde o certo era errado e o errado passava a ser certo dentro da mentalidade daquela época. E o profeta sentia-se abatido, triste por esta situação e clamando a Deus, a fim de que Deus colocasse um basta naquela situação. Por isso ele diz: Clama, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. O profeta sabia que tudo está no controle de Deus e que o agir de Deus não é segundo o nosso pedido ou a nossa vontade, mas é segundo a sua soberania, o seu poder de atuar e operar. Deus tem a hora certa e a maneira certa de agir. Porém, às vezes nós estamos nos defrontando com uma situação tão complicada, tão difícil, que o nosso desejo é que Deus, como que a semelhança do homem, pare tudo e venha nos atender do jeito que nós estamos pedindo. Só que entendemos que não é assim. Deus está acima de tudo e de todos. Nós não conhecemos os planos e os propósitos mais profundos de Deus. Só conhecemos aquilo que ele se revela a nós por misericórdia. Aí sim, passamos a ter um leve conhecimento. Mas na essência, na profundidade do que Deus vai fazer e agir, nós não sabemos. E aqui o profeta estava muito aflito, muito preocupado, triste, porque estas coisas estavam acontecendo. Ele estava vendo iniquidade, ele estava vendo vexação, estava existindo destruição, violência, contenda, litígio, peleja, rivalidade de um com o outro, e
ainda observou aqui o ímpio cercando o justo e comprando o juízo, ou seja, pervertendo o juízo. E, portanto, o justo estava sendo prejudicado. Isto aconteceu na época de Abacuque, isto mexeu com ele de maneira profunda, que ele clamou a Deus e pediu ao Senhor que interferisse naquilo. No entanto, em meio a esta situação triste e lamentável, parece que estamos, na nossa época, repetindo aquele mesmo estado de coisas da época de Abacuque. Nos nossos dias, é que os nossos olhos estão vendo. Estão vendo isso aqui, ó. Violência, gritaria, iniquidade, vexação, destruição, violência, contenda, litígio, a lei se afrouxando, a sentença sempre sendo protelada, nunca sai definitiva, e o ímpio sempre saindo por cima, e o justo sendo abatido. Na época de Abacuque era assim. Os nossos dias está igualzinho aos dias de Abacuque. Mas quando ele estava neste pedido diante do Senhor, Deus deu uma palavra para Abacuque. Está aqui no versículo 5 que diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Parece que tudo estava dominado, mas Deus estava agindo. Como sempre, nunca deixou de agir. Os nossos dias são a semelhança dos dias de Abacuque? São, mas Deus está agindo. E uma hora ele vai dar o sinal, ele vai mostrar-se diante desta humanidade que vive neste nível e nesta situação de coisas. Então, em meio a este caos, o Senhor prometeu fazer uma obra admirável. Mas quando a coisa está apertando, parece que o nosso desejo é que aquela obra de Deus apareça naquele momento, naquela hora. Mas eu já disse, as coisas de Deus têm o tempo, têm a hora e têm o modo. E isto foi suficiente para trazer um alento ao coração de Abacuque. E o que ele fez? Uma vez que ele entendeu que Deus estava no controle, trabalhando, e disse que estava por fazer uma coisa que logo sairia à luz, ele então, no capítulo 2, ele procurou ficar em guarda sobre a fortaleza. Então ele diz aqui no capítulo 2, versículo 1, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Então, quando parecia que ele estava só, ele começou agora a ouvir o que Deus tinha para fazer, e ele colocou-se em posição para quando Deus fosse revelar, ele estivesse no lugar certo para ouvir a voz de Deus e saber o que o Senhor estava por fazer. E Deus respondeu a ele, dizendo o seguinte, deu a ele uma visão e disse, escreve a visão. Pelo menos ele não ficou no escuro, mas Deus deu a ele uma visão. Escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. E disse, porque a visão ainda é para o tempo determinado. Não é agora, é para o tempo determinado. E até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então ele recebeu de Deus uma visão do que Deus estava por fazer no futuro.
Ele disse no tempo determinado. E quando ele entende que Deus continua agindo, isso pode trazer tranquilidade ao coração dele e também por saber que Deus continua no seu santo templo. Capítulo 2, versículo 20 diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não é para ficar arguindo, interrogando, questionando, mas é para aguardar o agir de Deus. Quando chegar o tempo determinado, Deus não deixará de agir. Ele vai agir. E quando ele, então, entende todo este quadro, no capítulo 3, ele faz a oração. Ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. O temor caiu no meu coração. Palavra de Deus gera temor em nós. Temor é reverência, é respeito com relação às coisas de Deus. E ele diz: eu temi. E então ele passou a orar. Ele fez um pedido a Deus. Ele estava vendo violência, estava vendo vexação, estava vendo toda sorte de maldade, destruição, contenda, litígio, a lei se afrouxando, a sentença sendo protelada, o ímpio prevalecendo sobre o justo. E ele então pede a Deus uma coisa. E ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O começo da obra parece difícil, mas com a ajuda e a graça de Deus é possível começar. E quando se começa no ímpeto e no propósito de ir até o fim, de realizá-la de maneira plena, de maneira segura. No entanto, nós precisamos entender que no meio dos anos, no meio dos dias, as coisas começam a ficar diferentes e chegar ao meio é uma fase. Do meio para o fim é um caminho difícil, pesado, espinhoso e que muitas vezes as pessoas vão até certo ponto. E quando chega ali, eles se deixam levar pelo estado de coisas e sentem a dificuldade e não prosseguem adiante. Então, é no meio que as coisas vão ficando mais difíceis. Nós podemos observar isso em todas as ações da vida. E se não houver um renovo, um avivamento, porque avivar é renovar, é restaurar as forças, é revigorar o ânimo, a esperança, a alegria, a disposição, é um renovar. Se não houver este renovar, dificilmente as pessoas caminharão até o fim. No meio do caminho, eles se perderão. E a promessa de Deus é que o Senhor renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele encoraja, ele anima, ele fortalece. E a oração do profeta foi: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. É ali no meio dos anos que precisa um novo respirar, um novo mover de Deus na nossa vida para nos manter no caminho estabelecido pelo Senhor e esperar o mover da sua mão. No meio dos anos, a notifica. Então, se não houver este avivar, este renovar, este restaurar, dificilmente se chegará ao fim. Mas a promessa de Deus é prosseguir até o fim, sem vacilar, sem recuar, sem desanimar. Seguir adiante, mesmo quando tudo parece difícil. A palavra de Deus nos orienta a ir até o fim. É com lutas, é com provas, é com dificuldade,
é com tantas coisas que querem nos fazer desistir. Mas a promessa de Deus é ir até o fim, seguir adiante. Vamos adiante. Agora pensemos, é o retrato ou não é dos dias em que nós estamos vivendo atualmente? Não é assim que está acontecendo as coisas? Esta violência, esta gritaria, esta iniquidade, a vexação, a destruição, a contenda, o litígio, as leis se afrouxando, a sentença sendo protelada, o ímpio prevalecendo contra o justo, tudo isto continua acontecendo nos nossos dias. E nesta hora que muitos acham que já não valem mais a pena e se entregam à situação. Mas nós temos que aprender com o profeta Abacuque, se posicionar diante de Deus e pedir a Ele para avivar a sua obra no meio dos anos. Só Deus tem o poder de avivar, restaurar, renovar o vigor na vida de cada um de nós diante da obra de Deus no meio dos anos, para que não fiquemos paralisados e preocupados com as coisas que estão à nossa volta, mas que estejamos voltados para o Senhor e saber que Ele está no controle e que em tudo há um tempo determinado para as coisas acontecer. Quando chegar a hora, Deus moverá a sua mão e a sua obra Ele realizará. O que nós precisamos é pedir a Deus um renovo das nossas forças espirituais, um renovar da fé, do amor, da alegria, da esperança, da lealdade, do temor, da obediência. Tudo isto nós precisamos pedir a Deus que avive na nossa vida, que renove o prazer de servi-lo e que o façamos com alegria, seguindo a promessa, indo até o fim. Não se deixar levar por apertos e dificuldades, não vacilar, não duvidar, não recuar, não desanimar, mas ir até o fim. Fazer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, foi até o fim. E a palavra de Deus afirma que eu e você precisamos ir até o fim. Mas no meio dos anos é preciso clamar a Deus para que Ele avive a sua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Como você está vivendo hoje? Você já está cansado? Você está fadigado? Você acha que não consegue mais ir à frente? Está como que paralisado diante da situação, diante do que vê, te ameaça, te amedronta, te preocupa, te desanima? Clama a Deus. Faça como o profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, a minha vida no meio da caminhada. Aviva, ó Senhor, a vida deste irmão, desta irmã, no meio da caminhada, que ele está sentindo o peso, a dificuldade, os problemas querem sufocá-lo. Mas aviva, Senhor, a tua obra na vida dele e na minha também, para que sigamos adiante até o fim e sejamos vitoriosos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pense e reflita sobre isto e clame a Deus por um avivar da obra no meio dos anos. Querendo Deus, amanhã retornaremos.